Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Bora lá, embarque nessa aventura. Vamos falar sobre oratória e retórica. Vou apresentar para vocês o primeiro slide e, afinal, como que nós podemos desenvolver melhor a arte de se comunicar. Como diria o velho ditado, quem não se comunica... Afinal, oratória e retórica, qual a importância? E eu estendo aqui a pergunta, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para nossos estudos, para tudo. Seja na escola, na faculdade ou no dia a dia, você certamente já ouviu falar da retórica e de sua parceria com a oratória. Apesar de possuírem escritas e significados semelhantes, a oratória e a retórica não são ciências iguais, mas sim complementares. Na retórica é construído aquilo que chamamos de referencial teórico, ou seja, um compilado de materiais que darão suporte para o assunto a ser abordado. Resumidamente ou simplificando a coisa, retórica já é uma ideia mais estruturada de um método de como se comunicar, de como se argumentar. Já a oratória é a arte do falar, certo? De se comunicar e de ser bem entendido pelo seu interlocutor. Ambas precisam de algo muito importante: leitura. Leiam, leiam muito, leiam todos os dias, leiam sempre revistas, jornais, livros, todos os tipos de livros, claro, da sua faixa etária, internet. Bons, ótimos sites de estudos existem, leiam. Tem tanta coisa ruim, né? Mas tem tanto material bom na internet para ser lido, para ser estudado. É da leitura que você vai tirar o que o professor Roberto vai chamar aqui de arcabouço teórico. Meu Deus, o que é isso, professor? Arcabouço teórico é quando você tem aí uma munição bacana de palavras para ser utilizada, para ser bem argumentado, para que você consolide e solidifique o que você está falando. E olhe, vocês estão aí, ó, 7º ano, galerinha aí de 12 anos, 13 anos, mais ou menos, certo? É, mais ou menos aí a faixa etária de vocês. Eu ainda tenho que pensar, na hora que eu estou organizando a minha mente as palavras, o que nós chamamos de transposição didática. O que significa isso, professor? Ô, professor, tá cheio das palavras difíceis aí. Veja que também, nas minhas falas, eu tento dar aquela quebrada no gelo. Tento colocar ali umas brincadeirinhas, uma risada, uma forma de se comunicar mais leve, para não ficar muito formalizado. E na transposição, quando eu imagino uma palavra muito complexa e um significado aí que não é o momento para vocês aprenderem, ou pelo menos a maioria, tento simplificá-la trazendo um outro significado, uma outra palavra semelhante, certo? Análoga, para que ela possa explicar o conteúdo. Isso é um arcabouço teórico. E para trabalhar isso daí, leitura. Não vem do nada. Ah, professor, mas aí para fácil, você é professor. Mas eu também já fui aluno, já estive onde você está sentado. Então, mãos à obra, ou melhor, mão na massa. Alunos protagonistas, porque agora é o momento de vocês aí desenvolver a oratória. Já a oratória é a habilidade de comunicar com clareza e confiança todo o discurso pensado na retórica. Dominar a oratória é saber se expressar, mas também sentir. Saber falar com clareza, mas também ouvir. Olha, é um conjunto. E uma das coisas muito bacanas é trabalhar também com o autocontrole, ouvir a sua voz. Quem já não passou pela experiência? Estava ouvindo ali o chat, ouviu a sua própria voz que você fez ali um áudio para o seu coleguinha, e levou um susto. Falei, meu Deus, a minha voz é assim? É horrível minha voz. Não, não é que é horrível. É que você não está acostumado a ouvir sua própria voz. Isso é um ponto importante. Ter um autocontrole, se conhecer. Isso é muito importante. Saber como se comportar. A tua postura. Você já observou ou já imaginou como que você se comunica com teus coleguinhas? Se você está ali conversando com a sua visão baixa, ou se você ergue a visão, ou olhando de olhos aos olhos do outro, já dizia também, hoje eu estou cheio dos antigos, né? Aquela pessoa só passa confiança quando ela olha nos olhos na hora que está conversando. Já ouviram essa expressão? Ah, sim, a minha mãe, o meu avô já falou sobre isso. Então, é exatamente isso. Olhar nos olhos,
passar segurança, linguagem corporal. Primeira perguntinha, galerinha. Explique qual é a diferença entre retórica e oratória. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos. Bora lá? Vamos corrigir essa? A retórica é a construção do referencial teórico, ou seja, o conhecimento que dará um suporte para o assunto a ser abordado. Já a oratória é a habilidade de comunicar com clareza e confiança todo o discurso pensado na retórica. Vamos lá, vamos falar um pouco agora de história. Ô professor, mas a aula não é de cidadania? Mas tudo tem história. E nessa cidadania também. A origem da retórica, ou melhor, e da oratória. Segundo registros históricos, a oratória passou a ser desenvolvida no século V a.C., na Sicília. Entretanto, muito se especula a respeito do uso dessa arte no Egito Antigo, também entre os anos 3100 a 30 a.C. Aqui vocês têm o Templo da Concórdia em Sicília. Bacana nós pensarmos também na importância da política na Grécia, como que a ideia da origem da democracia, a origem da participação política das pessoas diretamente nas decisões da cidade de Atenas está relacionado também com a arte de falar, de bem se argumentar e da arte do convencimento, inclusive, do público. E não no sentido negativo da palavra, né? Vou convencer porque eu estou com más intenções. Não é nesse sentido. Não que não possa ter, mas no sentido positivo, de você apresentar um bom argumento, mas acreditar do retorno, ou conseguir atingir o retorno do público para você, o que você está buscando, né? Convencimento do que o argumento que você tem, da teoria que você está buscando. Isso acontece em todos os lugares, inclusive no trabalho.
na ciência, nas escolas, em todo lugar. Depois de entender a essência de cada uma dessas áreas, você deve estar se perguntando: como aplicá-las no meu desenvolvimento? Tem uma técnica que eu posso melhorar o desenvolvimento da oratória e da retórica? Sim, tem um conjunto aí que nós vamos dar uma estudadinha juntos. A resposta é simples: dá para aplicar oratória e retórica em absolutamente tudo na vida, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Isso acontece por um único fator: somos seres humanos inatos à comunicação. É por ela que iremos resolver problemas e conquistar oportunidades. Não tem como a gente não ficar distante da comunicação. Nós necessitamos da comunicação todos os nossos dias. E seja qual for a sua comunicação. Ela pode ser verbal, ela pode ser por símbolos, ou, por exemplo, as libras, não é mesmo? Como a professora Giza está fazendo, é uma comunicação. Pode ser pela linguagem corporal. Quem aí já não foi pego aí de surpresa aí? Aquela aula terrível que você está assim, ó, na aula. A linguagem corporal sua está te dizendo assim: essa aula está um saco, estou aguentando essa aula. Os braços cruzados, tipo assim, ó, não quero essa aula. O aluno que está ali participando, ele está assim, ó, vidrado na aula, com o corpo aberto, recebendo a comunicação. Linguagem corporal é tudo. Report, encouraging, programação neurolinguística e modulação de voz. Essas são uma das técnicas de oratória que, quando aprendidas, podem e devem ser aplicadas em diversas situações. Por exemplo, criação e condução de conteúdos impecáveis. Perda do medo de falar em público para realizar uma apresentação importante. Domínio das técnicas de PNL para a conquista de metas. É imprescindível ter em mente que a prática é uma das melhores opções para a alta performance. Professor, eu sou um aluno do 7º ano. Como que eu posso desenvolver isso? Não tenha medo, não tenha vergonha. Poxa, estamos no momento falando de metodologias ativas, alunos protagonistas, sala de aula invertida, o professor trazendo vocês aí para fazer pesquisas, apresentação de seminário, exposições. Participe, sabe? Esse é um grande momento do desenvolvimento aí oratório, da linguística, da comunicação de vocês em sala de aula, que vão levar para todos os espaços que vocês estiverem, para todos os lugares, para a vida, para o trabalho, para a família, para todos os lugares. Participem, não tenha vergonha, não tenha medo de falar para a sala. É ali uma das primeiras experiências que vocês como alunos têm sobre comunicar em público. Próxima perguntinha: explique onde podemos aplicar a retórica e a oratória em nossa vida. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá? Você pode aplicar a oratória e a retórica a absolutamente tudo na vida, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Isso acontece por um único fator. Somos seres humanos inatos à comunicação. É por ela que iremos resolver problemas e conquistar oportunidade. Novamente, mais um pouquinho de história. Na Grécia Antiga, a retórica foi utilizada pelo meio político, filosófico, jurídico. Nos dias atuais, a retórica continua fazendo parte do contexto de filósofos, políticos, juristas, advogados, mas também faz parte do cotidiano de professores, sacerdotes, bons vendedores, em especial daqueles que trabalham com a comunicação social. Como que eu, como professor, iria poder comunicar essa aula se não estivéssemos aqui preparados, através da retórica, da oratória, para apresentar essa aula? Já imaginou? Dependendo do meio em que você subscreve, a retórica pode ou não estar de acordo com os fatos, pois, segundo Aristóteles, ela tem um fator criativo que dá ao emissor capacidade de elaborar sua própria visão. A retórica deve estar sempre de acordo com as formulações da lógica. Pelo contrário, não é possível qualquer efeito de convencimento. Também não adianta eu ter aqui uma super forma, né, de se apresentar, de uma ótima comunicação, um desenvolvimento de uma oratória impressionante, se eu não tiver com uma lógica do que eu estou dizendo. Se não estiver tendo aqui uma construção no mínimo, de algo que seja real, né, que tenha lógica. E algo ilógico, você vai falar assim, nossa, o cara até fala bem, mas o que ele está falando mesmo não tem nada a ver, mais ou menos isso. Talvez você já encontrou o coleguinha aí tentando enganar o professor, que não estudou, estava tentando enganar ali na hora da explicação. É mais ou menos isso. Não dá para convencer, não adianta só ter uma boa comunicação. Tem que estar com a lógica, com conhecimento, com estudo. Tem que ter estudado o conteúdo correto. Última perguntinha, explique como a retórica era utilizada na Grécia Antiga, do período clássico. E nos dias atuais, quem se utiliza da retórica? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos? Vamos corrigir? Na Grécia clássica, a retórica é utilizada no meio político, filosófico, jurídico. Nos dias atuais, a retórica continua fazendo parte do contexto de filósofos, políticos, juristas e advogados, mas também de muitas, ou melhor, quase todas as profissões. Professores, sacerdotes, bons vendedores, em especial daqueles que trabalham com a comunicação social. Galerinha, nessa aula nós vimos aí que a retórica e a oratória se complementam. Elas podem auxiliar na vida, no estudo, do trabalho, enfim, tudo o que fazemos. Afinal, os seres humanos dependem de uma boa comunicação. As referências e aquele agradecimento para o professor Roberto, aquele abração para a galerinha do 7º ano. Foco nos estudos aí, força, porque inferno não faz mal a ninguém, né? Até a próxima, valeu!